Olá, seres humanos de todo o Brasil e da região metropolitana, dos outros países aí que nos acompanham, né? Já fiquei sabendo pelo Afonso que nós temos ouvintes aí, Estados Unidos, Exatamente. Canadá, Cazaquistão, Federação Russa e muitos Portugal. outros, Portugal, muitos outros países, com certeza estão acompanhando essa live aqui ao vivo nesse momento. Então, eu sou Daniel Marques, esse aqui é o IBC Cast, o podcast da Igreja Batista Central de Fortaleza. E nós temos o privilégio de estar aqui mais uma vez na nossa live bíblica conversando sobre os livros da Bíblia. E eu estou com um convidado muito querido hoje para conversar sobre 6 livros da Bíblia, que são Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias e Isaías, ou seja, uma série de profetas do Velho Testamento. E eu estou com o Afonso Rocha, figura tarimbada já aqui do Mais Bíblia. Opa. E aí, Afonso? Olá, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês novamente, né? Já participei de podcasts, mas é a primeira vez na live bíblica. E eu acredito que Deus vai falar muita coisa hoje com a gente através desses 6 livros que vamos abordar hoje. Mas é uma alegria estar aqui com você, viu, Daniel? Maravilha. Então, antes da gente começar abordando os livros, né? Só deixar um aviso aqui já de antemão. As nossas lives bíblicas estavam sendo literalmente ao vivo, né, à noite. Mas a partir dessa edição, devido a alguns conflitos de agenda, algumas outras questões, nós decidimos lançar ela ao vivo, mas essa live está gravada. Então, se a gente ignorar suas perguntas, por favor, não fique com raiva. É porque nós não estamos vendo mesmo. Mas nós vamos estar lá no chat e não deixem de interagir, não deixem de comentar, de compartilhar, porque você edifica outras pessoas. E se você tiver alguma dúvida, realmente viu que na live não foi respondido, você também pode mandar a sua dúvida e quem sabe a gente seleciona alguma coisa para de repente trazer na próxima live, a gente vê se consegue responder alguma coisa na live seguinte, né? Assim a gente vai Isso. trabalhando. E sobre esses livros, né? Então, como eu falei, a gente vai tratar de 6 profetas: Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias e Isaías. Se você olhar para a Bíblia, essa não é a ordem dos livros que estão lá, né? Então, essa é uma ordem que a gente escolheu do ponto de vista cronológico. A gente tem trabalhado a Bíblia cronológica. Se você for ver lá no começo, a gente fez Gênesis e Jó, que é um livro que está bem mais na frente no Velho Testamento, né? Não está logo em seguida de Gênesis, por ser Jó o livro mais antigo ali, Uhum, depois da criação que ocorre em Gênesis, né? uhum. Então, só para contextualizar, esses profetas, eles eram profetas de Israel e de Judá, né? A gente vai ver cada um onde é que ele ficava, onde foi o ministério dele. Da época dos reis. Então, você teve ali a época dos juízes, que a gente já falou, na live passada. Aliás, retrasada a gente falou de 1 Samuel, né? Do rei Davi, que é o segundo. Primeiro rei é Saul, depois o rei Davi e o seu filho Salomão. Depois disso acontece a divisão dos reinos entre Israel e Judá, que é o reino do norte e o reino do sul, lá por 1900, lá por 930 a.C. E em seguida começa o ministério de vários profetas que vão geralmente trazer algum tipo de julgamento, condenação ou fala de Deus para aquele povo que acabava muitas vezes caindo na idolatria e que os seus próprios reis muitas vezes eram os primeiros a trazer essa corrupção para dentro do povo, né? Então você tem o ministério de Elias e de Eliseu ali no século 8, aliás, século 9 a.C., né? Mais ou menos entre 875 e 797 a.C. E logo em seguida, no século seguinte, começa o ministério de Joel, né? Então, a gente está justamente nessa ordem cronológica de Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias e Isaías. Então, começando com Joel, que foi um dos profetas mais antigos da época dos reis, né? Uhum. Queria dar a oportunidade aí para o Afonso contar um pouquinho para a gente quem foi esse cara, né? Qual foi o contexto ali, quem é que escreveu esse livro. Conta aí algumas Pronto. peculiaridades aí de Joel para a gente. Pois bora lá, certo? Na verdade, pouco sabemos sobre Joel, o autor do livro, né? Acho que uma das características mais claras que fica logo no começo é que ele é filho de Petuel. Mas uma coisa que é interessante é que justamente na cultura hebraica, os nomes eles não eram escolhidos pela sua beleza sonora, né? Hoje em dia a gente vê que pessoas escolhem nomes pela beleza sonora, não Algumas existe. pessoas, né? Algumas pessoas, né? De vez em quando ainda tem umas aí que destoam um pouco. Mas e que não é um problema nisso, né? Mas de fato, na cultura hebraica, o nome era muito escolhido pelo seu significado espiritual, né? E aí quando você olha para o nome de Joel, você vê o significado de o Senhor é Deus, algo que é tão presente na mensagem que ele traz no livro, né? E aí o seu nome ele destaca 2 verdades. A primeira é a soberania de Deus, que há somente um Deus e esse Senhor é Deus. E a segunda é que justamente em uma época
onde existia religiões politeístas, ou seja, religiões que se tinha vários deuses, né? Joel nos convoca a crer somente naquele que é o único Deus, né? Joel faz parte aí do grupo de profetas menores, e aí vale destacar, né, Daniel, que o nome profetas menores não significa que são pessoas de menos importância, né? Não é porque tem um nome menor ali que é o time reserva ali, né? Mas, na verdade, o nome profetas menores quer dizer que são pessoas que trouxeram mensagens mais resumidas, né? Então, profetas de Deus, que geralmente vai trazer uma mensagem mais resumida, mas que é tão urgente e tão importante quanto as outras, né? Então, isso não tem a ver com classe sacerdotal, isso não tem a ver com posição política na época, não. Só tem a ver com ser uma mensagem mais resumida, né? E, apesar disso, a gente consegue perceber que Joel fazia parte de uma classe sacerdotal, por conta da sua familiaridade com os templos, com os sacrifícios, enfim. Você percebe que Joel não estava falando de algo que era distante dele, né? Mas era algo que ele era próximo ali. E, assim como traz no seu próprio significado do nome, o tema do livro de Joel, o principal que podemos dizer assim, é o dia do Senhor, né? Você percebe que o dia do Senhor é algo que permeia toda a mensagem de Joel. Existem teólogos que dizem que, inclusive, talvez o livro de Joel seja o livro mais sistemático em todo o Antigo Testamento sobre o dia do Senhor, né? William MacDonald, que é um teólogo biblista, ele que ficou conhecido principalmente por conta dos seus comentários, ele diz que Joel pode ser chamado de João Batista do Antigo Testamento. Uau. Por conta da sua mensagem sobre arrependimento, né? E, de fato, é muito presente essa mensagem de arrependimento no livro de Joel. E aí, a gente está fazendo na ordem cronológica, mas o fato é que não existe uma precisão exata sobre a data em que Joel profetizou. Existem várias teorias, né? Teólogos que foi em época tal, foi em época X, né? E aí, alguns arriscam dizer ali que foi por volta de 800 anos antes de Cristo, já outros por volta de 400 anos de Cristo, né? Na época do Império Persa. Mas eu gosto nessa hora de ficar com o João Calvino, né? Que João Calvino ele diz que a gente não tem essa precisão e a gente nem deve se delongar muito na precisão da data, porque não é uma questão de grande importância diante da mensagem que a gente tem no livro de Joel, né? Então, a gente não tem essa precisão, de fato, de data, mas isso em pouco interfere na urgência e na presença que essa mensagem tem até os dias de hoje, né? Eu fico maravilhado, Daniel, com o fato de você olhar para mensagens bíblicas que são tão antigas em relação a tempo que foi escrito, né, que foi falado, né, a carta que foi enviada, mas que quando você olha para a nossa realidade de hoje, você olha para as demandas que a gente tem hoje ao nosso redor, você diz assim, caramba, coisa, né? Que mensagens que são presentes, são atuais e são relevantes para hoje, né? Conselhos que não se perdem ao longo do tempo, né? E diz uma coisa, Afonso, pensando nisso aí, Joel, o principal tema é o dia do Senhor. Se eu não me engano, é ele que fala dos gafanhotos, né? Da praga dos gafanhotos, que eu lembro até que o pessoal teve, eu acho que durante a pandemia, né? Durante a pandemia, sim, parece que todas as catástrofes resolveram acontecer ao mesmo tempo no mundo, né? Coisas naturais de todos os tipos. E teve uma dos gafanhotos, que eu acho que foi até aqui na América do Sul. Foi, né? Na Argentina. Na Argentina, né? Isso. E aí o pessoal, pronto, agora é o dia do Senhor e tal. Exatamente. Mas o livro de Joel é dividido em duas partes, certo? A primeira parte é justamente o pronunciamento de Deus sobre a ira, sobre o arrependimento e sobre a misericórdia, né? Você vê logo ali no início do livro de Joel, ele trazendo uma mensagem de ira, né? Uma mensagem de o juízo divino, né? Então ali ele vai falar sobre as pragas, vai falar sobre o fogo, vai falar sobre a seca, e tudo isso são calamidades que atingem aquele povo, não por tragédias naturais, né? O Daniel falou agora da questão do que aconteceu na Argentina, e na época ficou essa questão, é o dia do Senhor e tal, é o fim dos tempos, está chegando e tal. E, de fato, a gente vai ter correntes escatológicas que vão por essa linha, né? Eu, particularmente, continuo crendo que ali é, de fato, um desastre natural, algo que acontece, né, por uma série de fatores que acontece essa migração dos gafanhotos, como já aconteceu em vários outros momentos da história, né? Eu não vou lembrar agora com precisão, mas enquanto eu estava pesquisando isso, justamente eu vi que teve uma
uma manifestação dessa de nuvens de gafanhoto bem maior ali por volta de 1960, 1964, aqui também na América do Sul, né? Então, são fenômenos que vão acontecendo ao longo do tempo por uma série de fatores, né? Por série de questões que envolvem esse desastre natural. Então, a primeira parte do livro ele vem justamente falar sobre a questão do juízo divino, vem falar sobre a questão do arrependimento e da misericórdia. E a segunda parte é Joel nos chamando justamente para esse arrependimento, né? É nos chamando de volta para esse arrependimento. E ele faz isso justamente convocando o povo para a volta de Deus, né? Então, para a volta de Jesus. Ele destaca ali que esse arrependimento que aquele povo deveria ter é um arrependimento que deve ser genuíno, é um arrependimento, ele cita isso, né? Que deve ser expresso através do jejum. Não é porque através do jejum as pessoas vão conquistar coisas, né? Mas é porque através do jejum elas vão expressar que de fato elas estão arrependidas, né? Através da lamentação e buscando sempre a presença de Deus, o perdão de Deus e olhar para a volta de Jesus, né? Então, ali Joel está falando de algo que iria acontecer, que é justamente a vinda de Jesus, né? Aqui para a Terra, onde ele cumpriu todos os eventos escatológicos e messiânicos que a gente tinha até então no Antigo Testamento, então, né? Joel já traz alguma questão messiânica na obra dele. Exatamente. Joel ele está apontando ali, né, para uma obra messiânica, né, para o Messias que viria, né, e veio, né. Então é interessante até, Daniel, a gente falar disso, né, porque eu já me deparei com muitas pessoas falando, né, e como é que o povo do Antigo Testamento eles faziam, né? Como é que o pessoal antigamente fazia e tal, já que Jesus não tinha vindo ainda e tal, né? É justamente essa crença naquele que viria, né? A fé na promessa do Senhor. Exatamente. A gente já crê naquele que veio, né? Naquele que cumpriu um sacrifício na cruz. Mas no Antigo Testamento era naquele que viria, né? É justamente essa promessa, né? E aí, no Novo Testamento você sabe que a salvação é pela fé. No Antigo Testamento também a salvação era pela fé. Nada mudou. Não é porque Jesus não tinha vindo ainda que era diferente. Era por conta de sacrifícios, por conta de obras. Não. Ainda assim era pela fé. Paulo escreve, né, que Abraão creu e isso foi acreditado como justiça, né? Exatamente. O pai de todos os hebreus. Então, muito antes disso aqui, inclusive, já estava claro, né, que o desafio que Deus fez foi crer na minha promessa, né? Que eu vou te abençoar. Exatamente. Uma coisa também que é interessante, Daniel, a gente falar, né? É a questão de que Joel, ele mostra que a história ensina. Quando o Joel ele fala sobre a questão dos gafanhotos, ele não está falando algo que é novidade, né? Já teria acontecido aquilo ali com Moisés, né? Então, de uma certa forma, é a história ensinando que Deus estava usando aquilo ali como punição e aquilo ali Deus já tinha usado como punição para o povo, né? Então, é algo que, tipo assim, aprenda com a história, aprenda com o legado da história, né? Que a história, a gente já falou isso em alguns podcasts passados do Memorial, que justamente isso, a história, ela nos ensina, né? Ela nos caleja, ela mostra quais foram os erros e os acertos para que a gente ou cometa os acertos e continue perseverando neles, ou a gente evite os erros que a gente já cometeu, né? Perfeito. Outra coisa também que é interessante é que o livro de Joel ele traz para nós a importância da adoração e do culto a Deus, né? Então, o profeta Joel, ele profetiza e ele enfatiza a necessidade dessa adoração que é sincera e dessa busca que deve ser constante por Deus, né? Então, ele chama ali o povo, ele convoca o povo a se reunir em assembleia, em jejum, em oração, né? Buscando a presença de Deus e o perdão de Deus, né? Então, naquele momento ali, Joel está falando assim, vamos se reunir, né? Não vamos fazer algo individual. Nosso jejum ele não vai ser individual, mas ele vai ser coletivo, vai ser como o povo de Deus, né? E é bacana ver esse chamado à coletividade no livro de Joel, né? Porque a gente exerce essa espiritualidade de modo individual, mas também exerce ela de modo coletivo, né? Não tem como você viver cristianismo sozinho. E Joel ele já revela isso para a gente através do texto, né? E também uma coisa que eu gosto de olhar para esse texto que me ensina muito é justamente quando Joel ele anuncia essa vinda especial, esse dia do Senhor, né? E
ele descreve ali no final que o dia do Senhor vai ser esse dia de julgamento para as nações, né? Então, quando Cristo voltar, Deus vai julgar o povo, né? Mas não vai ser somente um dia de julgamento, vai ser um dia também de salvação, Um dia né? de esperança, Vai né? ser um Porque dia de esperança, um o dia de julgamento bênção. seu é sempre uma esperança para aquele que crê na promessa, Exatamente. né? Então, Joel vem falar sobre esse dia do Senhor e parece... E geralmente a gente tem essa imagem, né? Que o dia do Senhor é essa coisa apocalíptica, essa coisa que traz temor, que traz medo, que traz pânico e tal. Mas a gente tem que olhar para o dia do Senhor também com um olhar de esperança, né? Com o olhar daquele dia que nós cristãos, povo de Deus, tanto esperamos, né? E um dos últimos pontos aí que eu gostaria de destacar do livro é justamente a esperança da restauração, né? Algo que é lindo no livro de Joel é que ele traz essa mensagem de esperança em meio àquelas calamidades que estavam acontecendo, né? Então, eram os gafanhotos, era o fogo, era a seca, mas em meio a tudo aquilo ali, ele falava sobre a restauração da terra, falava sobre as colheitas e sobre a bênção de Deus, né? E ele fala também sobre o tempo em que Deus habitará no meio do povo e trará essa abundante provisão e proteção, né? Então, são alguns pontos aí que eu quero destacar, além de outros, né? Como uma coisa que eu gosto muito, né? Que você não vê só no livro de Joel, mas você também vê nos outros profetas, né? É eles anunciando que aquela mensagem não é uma mensagem deles, mas é uma mensagem de Deus. O papel deles ali é de entregar a mensagem que Deus estava dando através deles, né? Mas ali não é, Joel, eu falando. Ali é o Senhor falando através da vida de Joel, né? E uma coisa que eu aplico muito assim do modo prático, né, de como eu olho para esse texto e ele é aplicável na minha vida, é justamente ter essa confiança na fidelidade, na misericórdia de Deus, né? O livro de Joel ele nos mostra ali calamidades acontecendo, mas mostra que Deus é fiel em cumprir as suas promessas e é misericordioso para aqueles que se arrependem, né? E a gente pode confiar nessa bondade, a gente pode confiar nessa graça, né? Mesmo em meio às dificuldades que estamos passando, né? Amém. Então, é um alívio que o livro nos traz, né? A mensagem final do livro é um alívio que traz para a nossa alma aí um conforto de falar que o Senhor é misericordioso, Ele vai restaurar e Ele vai fazer de novo todas as coisas, né? Então, eu queria dar esse panorama aí sobre o livro de Joel, certo? E aí, só para a gente destacar aqui um versículo, né, que eu queria ler, é o que está lá em Joel 2, do versículo 28 e 29, né, que para mim é um texto assim, muito lindo, né, que diz assim, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, né? Então, aqui é todos os povos, não é somente para Israel e Judá, mas é para todos os povos, né? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então, é independente da idade, né? É Deus aqui se manifestando para o jovem, para o idoso, para a mulher, para o homem, né? Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia, né? Então, esse derramamento do espírito não é algo exclusivo somente para o povo de Israel e de Judá, mas é para todos nós, né? Amém, meu amigo. Eu acho muito massa essa mensagem de Joel e eu vejo como os profetas se conectam, porque a mensagem Sim. sempre é muito parecida. Aham. Tanto essa disposição de ser um instrumento, um vaso diante de Deus, como de trazer uma mensagem que geralmente ela é ao mesmo tempo condenatória e esperançosa, porque ela diz, olha, você pecou, você precisa ser disciplinado. Mas Deus é tão misericordioso que Ele sempre vai ter um remanescente, que Ele sempre vai trazer uma restauração, Ele sempre vai dar uma oportunidade de arrependimento para o povo. Né? Amém. E sempre é um chamado coletivo para o povo, como tu falou. Agora eu acho, a gente vai entrar aqui em Jonas, né? E Jonas é um profeta bem peculiar, porque eu acho que ele sai um pouco da norma dos demais profetas, que você vê profetas assim ousados, convictos, né, e que se veem como instrumentos. Eu acho que Jonas ele já é interessante ter essa personagem na Bíblia, porque é um profeta mais rebelde, né? Ele é um profeta que foge um pouco dessa norma e que talvez ele não queria ser esse instrumento, né? Mas enquanto Joel estava em Judá, né?
que era o reino do sul, Jonas já era do reino do norte, que era o reino de Israel. E eles viveram em épocas próximas ali. Pelo menos assim, na perspectiva mais conservadora do tempo de Joel, seria... Sim. Ele terminaria o ministério no final dos anos 800, no começo dos anos 790, na primeira metade da primeira década do novo século, né? Do século 8. Aliás, acho que é século 7, na verdade, né? De 800 a 700 a.C. Sou ruim com o século antes de Cristo. Acho que é por aí. Enfim, de qualquer forma... Se errar, errou por um, né? Mas enfim, e aí, no começo desse novo século, né, nos anos mais ou menos 780, por ali, antes de Cristo, ocorre o ministério de Jonas. Só que Jonas não é chamado para pregar em Israel. Apesar dele ser do reino de Israel, ele é chamado para pregar em Nínive, né, que eram inimigos dos israelitas e da maioria dos povos ali, porque os povos todos guerreavam entre si no Oriente Médio. Né? E ele é chamado para ele pregar o julgamento de Deus sobre Nínive, que era a capital da Assíria, né? Que era um império altamente sanguinário, né? Altamente destrutivo, mas que estava ali no momento de certo declínio, né? Estava um momento que tinha fomes, que tinha rebeldias políticas, né? E várias outras questões que estavam gerando uma instabilidade naquele povo. E talvez justamente Deus permitindo que isso acontecesse para que ele criasse um ambiente para o arrependimento, né? Só que Jonas é conhecido como o profeta que quis fugir de Deus, Sim, né? profeta fujão. Mas vamos para o começo, né? Assim, quem foi que escreveu? Provavelmente, tem um debate aí, né? Se Jonas é uma história ficcional ou não, né? Assim, é um dos poucos livros que se olha assim e que se pensa que pode ser um recurso ficcional literário, né? E tudo para ensinar uma coisa. E tem várias discussões sobre isso com vários historiadores e teólogos e tudo mais. Mas, supondo que a história seja real, ela teria acontecido mais ou menos ali nos anos 780, 770 a.C. E provavelmente teria escrito ou por Jonas ou por alguém que realmente conhecia ele muito próximo, alguém para quem ele foi fonte. Porque tinha informações ali que só ele poderia conhecer sobre a viagem que ele fez, sobre o que aconteceu no barco, né, com ele e tudo mais, que alguém teria que ter escutado. Se for uma ficção, aí realmente poderia ser escrito posteriormente à época dele, né? E o autor ninguém saberia. Fala da minha perspectiva, certo, Daniel? Eu percebo, assim, isso não é como um todo, né? Que geralmente as pessoas gostam de puxar para o lado de ser ficção justamente pela dificuldade com o relato, né? De Jonas ter sobrevivido dentro de um peixe, por aí vai, né? Só que nessas horas, Afonso, penso o seguinte, né? Se estamos falando de um Deus que é um Deus de milagre, nada disso é impossível, né? Então, assim, se a gente de fato for olhar pelo olhar científico, pelo olhar da coisa assim, meu irmão, é uma coisa extremamente complicada. Mas a gente tem que entender que nessas horas a gente crê num Deus de milagre, né? E com um Deus que é capaz de fazer o impossível, né? Então, eu particularmente creio que seja uma história real, né? Eu não vejo limitações diante desse Deus, que é o Deus de milagre, o Deus que pode fazer o impossível, né? Eu lembro que há muito tempo eu estava num debate, né? E na verdade é uma conversa que se tornou um debate, né? Com um amigo muito querido e tudo, né? E esse amigo, ele estava falando sobre a dificuldade dele em crer em Gênesis, né? Eu tenho muita dificuldade, o texto para mim é muito fantasioso e tal, não sei o quê, né? Mas eu creio em Jesus. Só não consigo crer em Gênesis, mas eu creio em Jesus, né? E aí eu lembro que, na época eu falei uma coisa para ele que eu tinha escutado há muito tempo numa palestra, né? Que você pode crer em Gênesis como algo que é real, justamente por conta desse Deus que é o Deus do impossível, Deus que faz coisas além da nossa limitação, né? E pelo fato de que Jesus veio para ser o segundo Adão, né? Então ele veio ser o Adão perfeito, ele veio fazer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, né? Então, se a gente não crê aí no primeiro Adão, fica complicado crer no segundo, né? Pela lógica, né, da coisa. Então, eu particularmente, quando eu olho para o livro de Jonas, eu olho e digo assim, rapaz, é uma história real. Eu não tenho dificuldades com isso, né? Justamente porque eu não vejo problema nisso, certo? Eu sei que tem muita gente relevante, muito teólogo relevante que fala sobre a questão de ser uma ficção e que
essa perspectiva não altera, né, a infabilidade ou algo do tipo do texto, mas eu curto ver como algo real justamente porque Deus é o Deus do impossível, ele pode fazer coisas para além da nossa limitação, né? Eu creio nisso também. Eu creio em Jesus e creio que Jesus cria em Gênesis. Sim. E eu também tendo a acreditar que Jonas foi uma história real, assim, exatamente o que tu falou. O impossível é muito pouco para Deus e na palavra ele faz tantas coisas mais poderosas, mais incríveis, né? Do que as coisas que acontecem em Jonas. Então, assim, acho que também acaba que alguns teólogos têm esse pensamento por conta de outras análises literárias, né, do texto e tal. Mas eu tendo a crer que Jonas é uma história real, inclusive pela o tratamento tão natural da personalidade de um profeta tão imperfeito, que eu acho que é muito precioso ter esse profeta no meio de outros profetas que você às vezes só vê mais um lado dele ousado, né, e frutífero para Deus, e você olha para um profeta desse tão limitado que ainda assim foi usado por Deus. Né? Uma coisa que eu tava pensando aqui agora, Daniel, é que eu acho que o maior milagre é a nossa salvação, né? Nada, o profeta sobreviver dentro de um peixe não é nada comparado à salvação, né? De seres tão pecaminosos, de seres que são tão tendenciosos a estar distante de Deus, e ainda assim ele nos resgata, ele nos ama, né? E nos traz para perto como filho, né? Então, diante disso, cara, não existe nada que é impossível diante de Deus, né? Eu sempre gosto de falar isso também. O maior milagre que existe não é o que é mais fantástico, imediato, mas é a nossa salvação e a transformação de um caráter pecaminoso em um caráter que busca santidade. Né? Amém. Isso é a coisa mais linda. E eu acho que o livro de Jonas ele espelha isso pelo seguinte, apesar de ele terminar abruptamente, né? Que a gente sabe, para quem não sabe, a história de Jonas é que Deus manda ele emitir julgamento contra Nínive. E Jonas fala assim, não, Senhor, eu não quero ir porque o Senhor é Deus muito misericordioso, né? Depois ele fala isso. Ele foge e aí ele sofre um naufrágio, acho que jogam ele do barco, né? Porque ele sabe que Deus estava causando tempestade por culpa dele, ele é engolido por um grande peixe e depois que Deus permite ele escapar com vida, ele diz, tá bom, eu vou fazer o que Deus mandou, né? Vou lá, prega para Nínive, só que os caras se arrependem, né? E ele fica com raiva. Ele fala, é por isso que eu não queria vir. E aí que eu acho que tem uma coisa que a gente sempre acusa Jonas de ser covarde. Mas a minha percepção, pelo menos do texto, é assim, Jonas, na verdade, ele não era covarde, ele era intolerante. Talvez ele tivesse medo também de Nínive, porque eles eram cruéis. Mas o que ele fala para Deus não é assim, Deus, eu estou com medo. Você acha muito mais a intolerância dele com os ninivitas, de dizer, eu não quero que esses caras se arrependam. Eu não quero que eles tenham a oportunidade de receber misericórdia. É isso que o Jonas expressa para Deus. Ele diz, é por isso que eu não queria vir, porque eu sei que o Senhor é Deus misericordioso e compassivo e que você ia voltar atrás na sua palavra. De fato, Deus volta, porque os ninivitas eles se humilham, né, diante de Deus. E Deus vai lá e diz, tudo bem, eu não vou mais destruir essa cidade. E Jonas fica com raiva. Né? Então, assim, creio que é uma história real, realmente. E só para entender o contexto, né, Jonas, como a maioria, inclusive, dos profetas aqui que a gente vai tratar, ocorre durante o reinado de Jeroboão II em Israel. Era uma época que Israel estava expandindo e sendo muito próspera, né? Mas que ao mesmo tempo era uma nação bem desigual e idólatra. Depois a gente vai ver mais isso com Amós, né, que é o profeta seguinte que atuou na própria Israel. Enquanto isso, a Assíria estava declinando, né, como eu falei, estava caindo politicamente, economicamente, socialmente e tudo. Num período de instabilidade, apesar de que ela depois ia se reerguer, como a gente também vai ver. E aí eu acho que a gente pode olhar para Jonas com dois temas centrais, que é a misericórdia de Deus e o chamado à obediência. E, aliás, a obediência não só dos mandamentos, como do chamado que ele tem para a nossa vida. Né? E é aí que eu acho interessante Jonas, porque a maioria das histórias dos profetas, ela é a história da pregação do profeta. Mas eu acho que Jonas mostra isso, porque Nínive se arrepende, então mostra esse chamado ao arrependimento, essa condenação de Deus, essa esperança que a gente viu em Joel já. Sim. Mas mostra a transformação na vida de Jonas. Então é peculiar por isso, porque a maior parte do livro não fala sobre a pregação que ele fez e sobre Nínive. 80% do livro tem 5 capítulos, eu acho que só um que fala sobre isso, e 4 falam sobre o que Jonas sentiu, como ele fugiu, como ele voltou, e como ele reclamou e o que Deus falou para ele. Né? Então,
Eu acho que esse era um dos grandes objetivos, né? Que é demonstrar como Deus é compassivo, como Deus é misericordioso até com um povo que nem era o povo dele, nem era o povo de Deus, assim como eles tinham para si, né? Que era o único povo de Jeová, né? E tudo mais. E ele manda ele ir para uns estrangeiros cruéis, inimigos, para pregar. E aí, olhando aqui para versículos-chave, para a gente entender essa conclusão do livro, né? Um dos momentos é em Jonas 4, né? Quando Jonas 3, que o povo se arrependeu, né? E aí no capítulo 4 começa com ele revoltado com isso. E fala assim, que ele orou a Deus e disse: Senhor, não foi isso que eu falei quando eu estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Qualquer um de nós ficaria feliz de ter um Deus desse, né? E muitas pessoas falam que o Deus do Velho Testamento não era assim. Era um Deus corrupto, um Deus maligno, um Deus destrutivo, né? Mas aí Jonas reconhece isso em Deus. E ele acha ruim, porque ele queria que Deus fosse esse Deus que a gente imagina que o Deus do Velho Testamento era. E aí ele fala: Senhor, agora eu peço que você tire a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E aí Deus fala assim para ele: você tem alguma razão para essa fúria? Aí mais na frente no capítulo... Aliás, eu acho que eu me enganei, não tem 5 capítulos não, tem só 4. O último capítulo 4, né? Ele finaliza assim, né? Deus dizendo assim, ó. Depois que Jonas sai da cidade, né, com raiva, discute com Deus, cresce uma planta para proteger ele do calor. Só que aí vai lá um bicho, come a planta e a planta morre. Isso acontece de um dia para o outro, né? E aí Jonas briga com Deus de novo, fala: me mata agora, Deus, né? Eu achava Jonas bem dramático, né? Assim, mas ele é como cada um de nós, né? Quando a gente está triste com as coisas da vida, deprimido, revoltado com o que Deus deixou de fazer e que a gente queria que ele fizesse, né? E às vezes até revoltado com coisas justas. Eu quero que esse cara se lasque, porque ele é ruim. Mas Deus não fez isso, né? Deus teve misericórdia. Aí Jonas reclama porque Deus matou a planta, que cresceu num dia e morreu no outro, né? E aí Deus fala assim: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Ou seja, que não são ignorantes, né, de quem ele é. Além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí, quando Deus fala isso para ele, Jonas não responde mais, né? Ele não tem mais o que dizer. A gente não sabe o que foi, se ele mudou, mas eu tendo a crer que sim, né? Deus fez ali um processo de restauração na vida de Jonas, porque o que eu queria dizer mais foi ele mesmo que escreveu, seria maravilhoso, né? Eu estava lendo um comentário ontem, falava assim: será que depois de ler isso você ainda fica esperando uma resposta de Jonas, ou você fica satisfeito com o silêncio dele diante da pergunta de Deus? Porque a pergunta de Deus, na verdade, é uma afirmação. É claro que eu preciso ter misericórdia dessa cidade. Você precisa ter a misericórdia como eu tenho, né? Então, eu acho que o grande chamado de Jonas para a minha vida, o grande mapa, né? Primeiro, eu não recusar o chamado de Deus para mim. Para onde Ele quiser me enviar, eu tenho que ter coragem para ir. E muitas vezes tolerância também contra aqueles que querem me fazer mal, mas que Deus quer abençoar através de mim, né? E segundo, aceitando esse chamado, eu preciso parar de reclamar, né? E ver a maravilhosa graça que Deus já fez, o que Deus já fez na minha vida, né? Ele quer colocar para a vida de outro. Então, ter a misericórdia que Deus quer que eu tenha, né? Eu acho que esse é o grande chamado. E, ao mesmo tempo, ser como Nínive também. Se eu estou em pecado, se eu estou errando, é eu me arrepender, me humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu errei, me perdoe e agora eu preciso ser diferente. Amém. Tem uma coisa que eu acho interessante, Daniel, no livro de Jonas, né? Logo ali no comecinho, no capítulo 2, né? Que você já vê ele ali naquela aflição de estar dentro do peixe. E naquele momento, o que Jonas faz é orar ao Senhor, né? E não foi uma mera oração, digamos assim, né? Mas o que ele fez naquele momento foi orar um salmo, né? É uma poesia maravilhosa, muito linda. Lindíssima. E aí, quando inclusive você pensa assim: agora pronto, agora ele vai de bom grado, mas ele continua revoltado. Né? É engraçado, mas é como a gente, né? A gente cai na insanidade, né? A gente pensa que agora vai, mas a gente ainda volta às vezes às mesmas lutas, mas isso não quer dizer que aquilo que Deus falou no meu coração naquele dia foi em vão, né? Aquilo vai reverberar e vai ser uma semente que vai dar fruto aos poucos. Né? Uma coisa assim que para mim fica muito aqui
Jonas, em seu momento de aflição, ele volta para a palavra do Senhor, né? Então, a questão do meditar dia e noite, a questão da palavra de Deus estar na ponta da sua língua nesses momentos é importante, né? Geralmente quando a gente passa por uma aflição, quando a gente passa por alguma tribulação, e a gente tem essa intimidade com a palavra de Deus, ela vem aos nossos olhos, ela vem na nossa mente, né? Você se lembra de alguma passagem, né? E aí você vê Jonas justamente fazendo isso aqui no capítulo 2, né? Naquele momento de aflição dentro do peixe, o que ele faz a palavra de Deus veio na minha mente. Então ele ora o salmo que está lá no Salmo 18, que é um salmo lindíssimo, como o Daniel falou, né? E isso me traz muito para essa responsabilidade de que eu preciso ter intimidade com a palavra. Eu preciso ter essa busca constante, porque quando vier a tribulação, quando vier esses momentos mais complicados, né? Esses momentos onde a coisa aperta, onde você quer agir através da sua autossuficiência e tal, e eu que luto muito contra a autossuficiência, é nessas horas que, rapaz, a palavra de Deus vem, me ensina, e aí eu entendo que eu preciso ter essa intimidade, porque nessas horas a resposta vem do Senhor, né? Eu estava domingo no Radical falando agora sobre justamente a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para a sua vida, a vontade individual de Deus para a sua vida é algo muito secreto, né? E que você não sabe o seu futuro, você não tem acesso a esse futuro porque pode ser danoso. Jesus nos manda lidar cada dia com o dia, né? Você não tem que lidar com as coisas do futuro e tal. Isso não é tirar a sua responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade, mas você não tem que estar aflito pelo que vai acontecer no futuro, né? E a vontade de Deus nessas horas, então, já que você não sabe o que é que Deus tem traçado aí para você, é justamente o contato com a palavra dele. É a palavra dele que vai te dizer como você deve lidar em situações de questões morais, em situações espirituais, né? E aí você vê isso sendo aplicado aqui na vida de Jonas, né? A intimidade que ele tinha com a palavra, e naquele momento de aflição, a palavra veio na mente dele, né? Então, isso para mim é algo lindo, é algo que o texto me ensina aqui de uma forma, né, não tão expostos, mas é um ensinamento, né? Amém. E ainda digo mais, né? A gente tem que construir essa maturidade para que quando a gente sair da barriga do peixe, a gente continue com a mesma fidelidade. Isso. Né? Ele dá um exemplo dessa fidelidade lá, mas ele também dá um exemplo de como é cair novamente. Né? Uhum. Saiu da barriga do peixe, aí ele foi reclamar de novo. Foi querer saber mais que Deus. Né? Mas aí até que Deus colocou ele no lugar dele, ele provavelmente se humilhou ali na presença de Deus. Né? Mas às vezes a gente precisa deixar Deus fazer isso com a gente. Né? A gente passa pela aflição, a gente logo procura ele, né? Mas como o povo na época do juiz, né? Quando voltava a prosperidade, logo eles se afastavam. Então a gente precisa sair da barriga do peixe com a mesma fidelidade, com o mesmo desejo de estar com Deus, como quando a gente estava ali precisando dele, né? Então vamos passar para o próximo livro, né? Vamos entrar em Amós. Então o Afonso vai dar uma amostra para nós aí, Meu Deus do céu. desse livro. Estou me inspirando no Macarras, né? Selo Macarras de tá qualidade, viu aí? Piada com o nome dos profetas. Amigo, fale para nós quem foi Amós e o que é que ele tinha a dizer. Vamos lá, falar de Amós, né? Talvez algumas coisas aqui vai parecer repetitivo, né? Mas não é a mesma história, apesar de ter muitas coincidências, né? Que o momento, o tempo, enfim, a situação, né? O julgamento sempre é muito parecido, justamente por serem épocas próximas, né? Como o Daniel mencionou. Então, como o nome do livro já diz, né? O livro é atribuído ao profeta Amós. E conforme eu falei aí no primeiro, que os nomes eram muito conectados com o significado espiritual, né? O significado espiritual do nome. O nome Amós significa carregador de fardos. E o livro de Amós, ele mostra justamente os fardos de julgamento que o profeta ele transmitiu a Israel, né? Amós ele era um pastor e um cultivador de sicômoros, eu nem sei se o nome exatamente é esse, mas eu fui pesquisar o que é, e são figueiras, né? Então ele cultivava figueiras em Tecoa, né? Uma cidade no reino de Judá. E ele foi chamado para profetizar ao reino do norte de Israel durante o reinado de Jeroboão II, conforme o Daniel também falou, né? De Jonas, né? Ali por volta do século 8 a.C. Amós ele era originário de Judá, e mesmo assim Deus o enviou para profetizar contra o reino de Israel.
E ele denunciou, e aqui eu olho para o livro e digo assim, meu Deus, que atual, né? Porque a denúncia de Amós é justamente os pecados e principalmente a injustiça social que estava acontecendo naquela sociedade, né? Naquele tempo da sociedade. Assim também como a idolatria, a corrupção religiosa daquele povo, né? Mas, em um resumo, a mensagem de Amós é também um chamado ao arrependimento e à volta para Deus, né? Um comentário rápido sobre isso, né? Que eu acho muito legal a Amós, que ele tem esse olhar social. E ele Sim, mostra que nosso Deus tem um olhar social, que não é um sim, olhar do simples assistencialismo, né? Mas um olhar de... O Novo exatamente. Testamento diz, né? Minha religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Exatamente. Então, eu trabalhei com edição de material didático, né? E trabalhei muito com Uhum, história, né? E aí a gente pegou a história dos hebreus, né? E uhum, tem um termo chamado monoteísmo ético, né? Que ele surge com o massa. judaísmo, né? Sim, sim. A ideia de que já existia o monoteísmo, assim, ele estava surgindo ali, a maioria dos Uhum, povos eram politeístas, mas existiam povos que tinham um deus, ou que pelo menos um deus principal e tal. Tem lá os persas, né, por exemplo, uhum, tem o zoroastrismo, né, eles têm a ideia de um deus bom e uma espécie de deidade má, né, assim, mas o deus bom seria o deus deles e tal. Mas o monoteísmo ético, ele surge no judaísmo, em que do ponto de vista histórico, né? A uhum. gente sabe que é simplesmente Deus colocando os atributos dele. Mas é uma religião que ela não é só ritualística. Não é só para apaziguar a ira dos Sim, deuses, para ele me poupar e me abençoar. Mas ela é uma religião que ele dizia, olha, você crê nesse Deus, então você tem que obedecer. E não é só obedecer regras sem sentido, mas rituais, essas coisas, mas é obedecer. A vontade dele é que a sua fé seja uma prática de amor ao próximo, né? Então, uhum, desde o Velho Testamento ele já mostra isso. O Deus ele não exige só que você vá lá e sacrifique o animal. Ele exige que você trate o seu irmão com respeito, que você cuide da sua família, né? Que você cuide daqueles que são necessitados, que você cuide do pobre. uhum. Então, do ponto de vista histórico, né, se reconhece que no judaísmo, que depois dele viria o Sim, cristianismo, uhum. o nosso Deus, né, o Deus verdadeiro, que nós cremos que ele é o único Deus verdadeiro, né, foi que trouxe uma revolução na sociedade de colocar a ética dentro da religião. Em vez de ela ser só uma coisa de formas, ela se tornou algo que transforma vidas, né? É interessante, Daniel. E aí eu gosto muito dessa ênfase, né, na justiça social, justamente porque eu vejo essa como uma característica relevante no nosso modus operandi como cristão, né? Eu acho muito complexa a ideia de você ser um cristão e não se importar com o próximo, E né? aqui na EBC isso é muito forte. Com certeza. E aí, quando você olha para a nossa sociedade como um todo, é uma visão sobre as igrejas que a sociedade acha que é muito distante, né? A igreja ela não faz obra social, a igreja ela não é só um ambiente de colonização, né? É só um ambiente muito fechado entre si que não abraça o próximo, né? Mas essa não é a realidade, justamente porque tanto no Antigo como no Novo Testamento, na caminhada de Jesus a gente vê essa urgência de olhar para o nosso próximo, né? E isso é uma prática das igrejas. É uma coisa que não é abordada, é uma coisa que não é falada, mas o tanto de projetos sociais que as igrejas têm, que elas levantam, né? Um dado que é interessante, por exemplo, é que dentro de comunidades desassistidas até pelo governo, você vê surgir vários cantores, né? Várias cantoras e tal. E onde é que é o primeiro palco dessas pessoas? É justamente dentro da igreja, né? Então a igreja traz essa cultura, né? A igreja dá essa oportunidade para as pessoas, mas que isso é algo que talvez, né? É muito a minha opinião pessoal, não seja falado, né? Não seja abordado que as igrejas fazem isso porque não é midiático, né? Não vem de dizer que igreja Uhum. levanta projeto social, que igreja tem esse olhar, esse viés da justiça social, né? Mas que é algo que está dentro, né? Você pode ter certeza, quando você conhece uma comunidade relevante e você busca conhecer o que é que aquela comunidade tem promovido, você vai ver que existe ali projetos sociais, obras sociais, né? E não é com o intuito de colonizar, de querer trazer pessoas, mas justamente por cumprir esse chamado que Jesus nos deixa, né? De amar o nosso próximo como a si mesmo, né? Muitas igrejas são a única esperança de pessoas e comunidades que são às vezes esquecidas
um setor do Estado, Sim. né, que estão numa periferia, que estão dentro de um território faccionado, né, dominado muitas vezes pelo tráfico, por alguma situação que às vezes o governo nem consegue entrar, né? Uhum. E até para sair de uma facção, a gente ouve muito isso aqui no CR que só você estando na bênção, né? Só você realmente, enfim, eles reconhecem o papel fundamental da igreja de transformação do indivíduo e da sociedade, das comunidades. É isso aí. E isso foi uma coisa que aí falando do meu testemunho, né, que para mim foi muito impactante quando eu cheguei aqui na IBC, né? Porque justamente eu tinha esse preconceito, né, em relação à igreja, que igreja era algo muito fechado só entre eles, era somente aquela reunião num templo e tal. E aí quando eu percebi que, caramba, existe aí um viés social, existe de fato esse amor pelo próximo, que não é um amor interesseiro, mas é um amor de quem quer cumprir um chamado que Jesus deixou, de quem entende que Jesus me ama tanto que eu preciso amar o próximo. Cara, isso pra mim me constrangeu na época, sabe? Eu fui assim, meu irmão, igreja não é nada do que eu penso, né? E olha que eu pensava muito sobre igreja, mas não era nada do que eu pensava, né? Então, é lindo ver isso. É lindo ver esse chamado, essa urgência no Antigo Testamento, através dos profetas, através de outros textos, né? E também no Novo Testamento, né? Você pega o livro de Tiago é uma aula ali, né? Mas a gente acha que, como sociedade, que isso é algo distante de igreja, mas não é. O que mais se tem é a igreja dando oportunidades a pessoas, né? Principalmente dentro de comunidades, onde geralmente a população é desassistida pelo governo e a igreja faz esse papel mesmo sem ser o seu papel, né? E aí, voltando aqui para o livro de Amós, Amós, então, ele começa o livro com uma série de mensagens, né? Uma série de denúncias contra as nações vizinhas, né? E aí ele vai denunciando os pecados e vai anunciando o juízo divino sobre aquele povo. E em seguida, o foco dele se volta para Israel. E aí Amós ele denuncia justamente a opressão dos pobres e a injustiça social, né? Ele também denuncia a idolatria, a religiosidade daquele povo. E aí, Daniel, eu acho interessante que o exercício, né, desse olhado de fora para dentro, né? Que primeiro é a denúncia para as nações vizinhas, né? E talvez ali naquele momento Israel tenha falado, é isso aí mesmo. Tome, bem feito, Bem né? feito e tal, Depois, né? agora vamos ver, falar de vocês, né? Exatamente, né? E aí depois, não, meu patrão, peraí, aqui também tem para vocês, né? E aí vai denunciar justamente a opressão, né? A injustiça, né? E essa é uma lição muito prática para nós. Esse olhar de dentro para fora, né? Olhar para a nossa vida, olhar para a nossa caminhada e saber que não somos melhor do que ninguém, não somos perfeitos, né? Somos seres imperfeitos em busca dessa restauração constante. E que isso deve nos trazer um olhar de misericórdia pelo próximo, né? A gente não deve ter esse olhar de cima para baixo, mas esse olhar de igualdade. Somos iguais diante de Deus, né? E é o Deus que nos deu uma salvação e que também pode dar para o nosso próximo que está distante, né? O que nos separa é só o fato de que ele já nos resgatou, mas ele ainda quer resgatar o próximo, né? Então é só isso, né? E aí Amós ele traz justamente essa questão, né? Primeiro as nações vizinhas e depois para Israel, né? E aí ele vai proclamar a palavra de Deus, condenando a exploração dos pobres, condenando os líderes corruptos e condenando também a adoração falsa, né? Ele critica a superficialidade daquela religião formal e ele enfatiza que Deus, ele quer a justiça, ele quer a retidão, ele quer a misericórdia, né? Ele não quer apenas rituais vazios, ele não quer apenas que as pessoas estejam cumprindo uma agenda, digamos assim, por conta do seu modo automático, né? Mas ele queria ali, Deus queria naquele momento adoração sincera, né? E aí ele, através disso, ele traz justamente esse anúncio do juízo eminente que Deus tinha sobre Israel, simbolizando que ali viria a destruição de várias cidades e viria o exílio do povo, né? E aí, no entanto, ele fala sobre esse juízo, mas também fala sobre a esperança da restauração, né? Sobre a promessa de um remanescente que é fiel e que será preservado para a reconstrução futura do reino de Davi, né? E aí ele conclui justamente com essa visão de esperança, essa restauração de Israel e a bênção de Deus sobre aquele povo, né? Profetizando que em um futuro haverá fartura, em um futuro haverá justiça, em um futuro haverá paz
e que Deus habitará no meio do seu povo. E isso é muito lindo, né? Eu fico pensando assim, meu irmão, veio aqui o juízo, né? Veio aqui a lapada, né? Rapaz, desce a lenha aí. Mas depois calma, porque existe uma esperança. Existe, né? E aquilo ali deveria brilhar nos olhos. Eu fico imaginando a urgência daquela profecia e depois a mensagem de esperança brilhando nos olhos daquelas pessoas, né? E aí, como eu mencionei no começo, falando aí do que Deus me ensina, né? É justamente essa questão do olhar sobre a importância da justiça social. Eu acho que isso é algo que deve estar sempre no nosso olhar como cristãos. Não existe caminhada cristã sem esse amor e sem esse olhar pelo próximo, né? Isso é importante, né? E também essa adoração sincera, né? Como eu falei, Amós vem com essa denúncia do ritual vazio, do ritual somente pelo ritual naquele momento, né? E ele faz isso porque justamente aquele povo tinha que adorar a Deus de modo sincero. Eles tinham que ter ali o seu coração diante dessa oração e não o seu modo automático, né? E, e é sempre bom olhar essa mensagem final de misericórdia de Deus pelas nossas vidas, né? Essa misericórdia que resplandece nesse Deus que vai trazer justiça, que vai trazer paz e que estará entre nós, entre o meio do seu povo, né? Então, isso é algo que para mim, assim, é o maravilhoso do livro de Amós, né? Glória a Deus. Não tenho nem comentários, mas já falou tudo. Então vou passar para Oséias, que eu acho que tem muita continuidade, né, com Amós. Inclusive, ele vem logo em seguida, né? Amós ali no meio do século 8. Inclusive, eu pesquisei, João Afonso. Olhei aqui e realmente o século 8 né? é de 701 a Sim. 800 a.C. Então, é igual hoje, né? O século 21 anos 2001 para frente, né? Como antes de Cristo, aí, o tempo vai diminuindo, né? Aí você fica mais confuso ainda. Eu fico realmente confuso. Meu irmão, peraí. Depois de Cristo ainda é mais fácil para mim, mas antes de Cristo eu fico doidinho. Mas aí, século 8, né? Que curiosamente, na verdade, os anos 800 já é o século 9, então é os anos 700. Uhum. Enfim, o século 8 a.C., né? Mais ou menos na metade ali está Amós, e logo em seguida, que inclusive o fim do nome de um já é o começo do outro, então você vê que já está tudo conectado, não tem nada a ver com o outro, mas eu percebi isso agora, né? Que um começa com Oz e o outro termina com Oz. E aí Oséias, ele provavelmente ali no meio do século 8, ele realiza o seu ministério profético, né? E no final do século, já mais velho, ele provavelmente escreve o seu livro. Provavelmente foi ele mesmo o autor, né? E ele também fica no reino de Israel, mesmo local de Amós, né? Então ele transmite a sua mensagem para o mesmo povo, né? Que é o reino do norte. E você vê que tinha muitos profetas de condenação no reino do norte, porque se você ler lá o livro dos reis e crônicas, né? Você vai ver que, apesar dos dois reinos terem reis corruptos, o de Israel, que era o do norte, geralmente a grande maioria deles era reis idólatras, né? Reis corruptos e tudo mais, enquanto que em Judá ainda aparece, inclusive nessa época aqui mesmo, a maioria dos reis desse século foram reis que fizeram o que Deus aprovava, né? Uzias, Jotão, Acais e Ezequias são os 4 reis de Judá que passam durante o período de Oséias. E deles só Acais, que era um rei que não fazia o que Deus aprovava, né? Mas já Jeroboão II, que era o rei de Israel, era um rei que em muitos aspectos falhou, né, por causa da idolatria do povo. Então, Oséias ele realiza o seu ministério ali na segunda metade do século 8 a.C. E o ministério dele tem muito a ver com essa ameaça da Assíria que está chegando, né? Então, se na primeira metade do século a Assíria estava em declínio, né, na época de Jonas, então você pode imaginar aí a sequência, né? Vem Jonas, proclama para uma Assíria em declínio, esse povo se arrepende, e aí ele prospera novamente. Mas aí provavelmente aconteceu igual acontecia com Israel. Depois que eles prosperaram, passou as gerações, e eles se tornam novamente aquele império sanguinário e poderoso. Né? Só que Deus vai usar eles para emitir justiça sobre o povo de Israel. Então, em vez de ele estar condenando a Síria agora, ele está usando a Síria para condenar Israel. Então, aqui já está se aproximando do momento
que, aliás, acontece durante o ministério de Oséias, que é em 722 a.C., que é quando a Assíria ataca Israel, destrói a capital, que é Samaria, e os israelitas se espalham. Né? Então, a partir desse momento, que inclusive tem um versículo lá no final, né, de Oséias 9, diz assim, ó, meu Deus os rejeitará porque não lhe deram ouvido, serão peregrinos entre as nações. Então, as famosas diásporas, né, do povo judeu e hebreu, né? E uma delas acontece aqui, só que os israelitas se espalham e a maioria não volta mais, né? Eles acabam se misturando com os povos da região e fica o remanescente de Judá, que o próprio Amós, né, declara que Deus teria um remanescente que ele restauraria, né? E Oséias faz o mesmo. Então ele alerta o povo de que a destruição está vindo, de que a ameaça está vindo, né? De que Deus vai julgar o povo. Mas ele também tem uma coisa que eu acho muito interessante e que é a peculiaridade de Oséias, que ele fala sobre a relação de Deus com o seu povo. Sim. E ele faz isso através de uma metáfora, digamos assim, um simbolismo do próprio casamento de Oséias. Deus ordena, né? É muito interessante isso, que Oséias já começa contando essa história, né? Que Deus ordena ele a casar com uma prostituta, né? E aí você fica assim, como é que Deus fez isso, né? Só que acho que Deus também ele gosta do storytelling, né? É interessante. Ele gosta de ensinar, quando as pessoas não estão entendendo, ele usa alguma situação para ensinar. Então óbvio que Deus não está mandando você procurar uma mulher, que não é uma mulher de Deus e tudo mais. Mas Deus pega uma pessoa que talvez era a pessoa mais excluída, mais odiada daquela sociedade, né? Que se prostituía com muitos. Apesar de que muitos religiosos e muitas pessoas consideradas direitas, né, acabavam caindo nessas mesmas, né, procuravam as prostitutas, mas ao mesmo tempo desprezavam elas. Né? Sim. Então, ele manda Oséias se casar com ela e diz, olha, você vai aguentar uma mulher que não é considerada uma mulher santa, não é uma mulher digna nessa sociedade, né? Mas você vai se casar com ela e vai restaurar a vida dela por amor, né? E através do casamento de Oséias, Deus faz um simbolismo da relação dele com Israel, né? Então ele diz assim, ó, vai, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Ou seja, assim como ela seria uma adúltera, uma prostituta, ele diz, Israel também é uma adúltera e uma prostituta diante de mim, porque escolhe outros deuses, escolhe idolatrar outros deuses, escolhe desobedecer, né? E aí ele tem um filho com ela e tudo mais, né? Mas aí a coisa mais linda, né, é que no capítulo seguinte, Oséias 2, Deus já declara a esperança dele, né? E você vê que lá na frente, eu falei, Oséias 9, ele ainda está lá dizendo, olha, vocês vão ser peregrinos, vocês vão ser destruídos e tudo mais, né? Mas Deus aqui, ele revela o caráter dele e ele já garante a esperança. Ele diz, olha, mas eu não vou destruir todos vocês, mas vai ter um remanescente. Porque eu sou o noivo dessa mulher que, apesar de adulterar, eu ainda amo, né? Então ele diz, naquele dia você me chamará meu marido, não mais meu senhor. Já vem aqui aquele imaginário que depois a gente vai ver no Novo Testamento, a noiva de Cristo, né? Já tem aqui. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, os deuses, né? Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia farei em favor deles um acordo com os animais do campo, enfim, com as aves e tudo mais, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. É o verso 20. Aí, pulando para o 23, ele fala assim, eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Ou seja, que ele conecta o povo e a aliança que ele faz com o povo, com a aliança de Oséias com Gomer, né, a esposa dele. E ele diz, eu vou ser mais do que o seu senhor, né? Você me chamará meu marido. Ou seja, ele relaciona mesmo a uma relação de casamento, ou seja, de intimidade, de amizade, que é a coisa mais profunda que um homem e uma mulher podem ter. Ele diz, é isso que eu quero ter com vocês, né? Então eu já vejo aqui apontando para Cristo, né? Para o Novo Testamento, quando se fala que Cristo é o Senhor e ele vai buscar a sua noiva, né? Que é a sua igreja, para o banquete, né, do casamento lá nos céus, né, o banquete do Cordeiro e tudo, quando tudo estiver restaurado, né, na eternidade. Então, eu acho isso a coisa mais linda, que Oséias ele revela essa profundidade do caráter de Deus, esse amor incondicional de Deus, né? E ele revela a condenação, revela a justiça,
E, de fato, durante a vida de Oséias mesmo, ele vê acontecer a profecia dele. Ele vê Samaria caindo, ter sido terrível para ele, né? Ele vê o povo se espalhando, Sim. destruído por um povo que um dia desse estava sendo condenado por Deus, né? Por outro profeta. Mas ele também ele termina a vida crendo na misericórdia, né? Sim. Porque ele trouxe a palavra de esperança. E um último verso que eu acho que é muito lindo de Oséias, Oséias 6,6, que é muito conhecido, que o próprio Cristo cita, né, no Novo Testamento, para mostrar, olha, o caráter de Deus sempre foi esse aqui. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Ou seja, Deus já mostrando que, beleza, vocês fazem o sacrifício aqui, vocês fazem o ritual, mas o que vocês têm que fazer é ser misericordioso, compassivo, amoroso, e me conhecer de verdade, né? Ou seja, se relacionar comigo, ter intimidade, como ele falou, e não apenas me seguir por obrigação. Né? Mas tem um versículo, Daniel, de Oséias, que está lá acho, no capítulo 4, né? Que para mim, assim, sempre foi um versículo muito forte, que diz assim, eu até destaquei aqui enquanto tu falava, vou conseguir abrir aqui rapidamente não, né? Pronto, consegui. Mas é em Oséias 4,6, né? Que diz assim, meu povo foi destruído, meu povo perece por falta de conhecimento, Sim, né? também é muito conhecido. Cara, é muito forte, é muito fortíssimo e atual, né? É a importância desse versículo, né? E aí você falando aí sobre o impacto, né, na época e tudo, eu fico pensando assim, que falar hoje sobre isso é algo confortante, você pensar, né? E de fato a gente vive em tempos onde tem sido difícil, onde você vê questões se levantando aí entre sociedade e a igreja, digamos assim. Eu não gosto de fazer essa separação, né? Eu não gosto de ver essa guerra, digamos assim, que muitas pessoas levantam, né? Mas você vê que são tempos difíceis, né? São tempos onde, como igreja, a gente tem que lidar com situações novas, com demandas sociais novas, né? E que não é fácil, né? Mas quando eu olho para um texto desse, eu fico assim, rapaz, já foi mais difícil, né? Pode ser que tenha tempos mais difíceis, mas já foi mais difícil, né? Pelo menos não tem gente vindo destruir nossa cidade e matar a gente agora, né? Exatamente, né? E aí, quando tem cantos que sim, né? Tem. Mas ainda não aqui, né? E quando a gente fala disso, a gente fica com esperança, a gente fica com os olhos brilhando e tal. E eu fico sempre pensando, eu fico tentando imaginar assim, como deve ter sido para aquele povo receber a mensagem naquele momento e crer na esperança naquele momento em meio a tanta destruição, tanta dor, né? E uma coisa que eu fiquei pensando em Amós e agora em Osés, né, quando tu estava falando, é justamente como cada um recebe a mensagem, né? Para alguns, talvez, chegou na parte da destruição, ele não está mais nem pensando no que veio ele falou da esperança, remanente, ai meu Deus, eu vou morrer, ai meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? E, assim, falando isso, não é recriminando, porque, poxa vida, se viesse um cara com uma mensagem dessa, né? Primeiro que talvez eu ia dizer assim, esse doido aí, tá vendo? E depois e se eu acreditasse, eu ia ficar morrendo de medo, né? Porque, poxa, vai acontecer tudo isso para depois eu ser salvo, para depois eu ter esperança, né? E talvez tivesse aqueles que olhassem e dissessem, não, eu vou crer, eu vou me humilhar diante do meu Deus. E mesmo que isso aconteça, porque eu não sou responsável pelos atos do meu povo, né? Só posso fazer a minha parte, mas eu vou ser esse remanescente hoje, né? E hoje a gente olha para a mesma coisa, né? Uma sociedade que, eu sempre falo isso, né? A gente diz que o Brasil é cristão, mas na verdade a gente vive bem longe dos caminhos de Deus em muitos aspectos. Sim. Mas a gente tem sempre um remanescente em todos os lugares. E a gente precisa ter consciência disso. Que não é, nosso país vai ser o arauto de Deus e tal. O pastor Armando sempre fala, né? A igreja na China talvez seja muito mais fervorosa, mas né, do que a gente. Por quê? Porque eles estão... Rapaz, só entra quem está disposto a morrer por Jesus. Então a gente tem que ter essa disposição. E eu digo, para mim não é fácil, não. Você falou a questão da China, né? Eu lembro que na época que, tipo assim, começou a ter um olhar sobre a igreja na China, né? A igreja na Coreia do Sul, a igreja, enfim, né? Em ambiente... Coreia do Norte, né? Não, foi na Coreia do Sul. Ah, sim, Começou... Sim, que ela é muito grande lá. Pois é, começou a ter esse olhar. Era comum você escutar as pessoas dizerem assim,
Mas é um povo que está cheio de heresia, é um povo que está cheio de erro teológico, né? É um povo que está fazendo as coisas erradas, né? E mesmo a gente se prende tanto a esse zelo, né? Que é importante se ter zelo, né? Mas como tudo demais é veneno, inclusive o zelo demais é veneno, né? A gente não percebe o agir de Deus e o quão poderoso é isso, né? Se olhar para a igreja na China, não é fácil. Não é fácil ser igreja na China. Não é fácil ser cristão na China, né? E independente de como eles estão no seu modus operandi, né? Em relação à fé, e não é que eles têm que levar a fé a seu entendimento e tal, mas eles estão ali perseverando, né? Em meio a um local tão complicado. E aí o Daniel levantou dados, né? Você tem o Brasil que, em sua maioria, as pessoas são cristãs, né? E aí? Se são, por que é que você vê ainda tanta corrupção? Por que é que se vê ainda tanto homicídio, né? Por que é que se vê ainda tantas essas coisas, né? Porque será que, de fato, todas as pessoas que se dizem ser cristãs, elas estão buscando ser cristãs, elas estão tendo esse contato íntimo e verdadeiro com Deus, né? São coisas a se pensar, né? E a gente vive em um ambiente onde a gente tem o privilégio de fazer várias coisas. Se reunir como igreja no domingo é um privilégio. Nem todo local pode, né? E a gente tem que valorizar essas coisas, né? Ter um GR é um privilégio, né? Ter acesso à palavra de Deus é um privilégio, né? Então, poder orar em locais públicos é um privilégio, né? Que, poxa, o ideal seria que todo mundo pudesse fazer isso, mas não, hoje não pode, né? E diante disso, a gente tem que olhar para o Brasil, que se eu não me engano, aí aqui vai o dados que eu lembro de muito antigamente, a gente é o segundo país com mais cristãos no mundo, cara, tem algo aí que precisa mudar, né? E aí nessas horas eu digo assim, rapaz, vamos olhar aqui para os chineses e ver essa adoração verdadeira, né, em meio a um lugar que não é fácil ser cristão, né? Então, vale aí essa reflexão, né? Amém, meu amigo. E vamos entrar em Miqueias. Bora em Miqueias, então. A gente está indo aí pro penúltimo, né? Livro. É isso aí. Então, Miqueias, né? A gente também vai ver no livro de Miqueias muito o aspecto da justiça social, né? E aí eu em meio a vendo essa semelhança entre os livros, eu fiquei assim, rapaz, eu vou então aqui abordar e pincelar coisas que já são mais diferentes, né? Que a gente consegue extrair mais aqui do livro de Miqueias, né? E aí, quando você tem aqui Miqueias e você olha para o contexto, né? Você vê Miqueias erguendo a voz, denunciando os pecados de Jerusalém e sendo imponente diante da capital de Judá, mas com coragem de falar diante da corrupção da política daquela época, né? Então, Miqueias aqui vem com a mensagem de denúncia à corrupção que existia no meio daquela política, né? E aí aqui é um momento onde a religião e a política elas se uniram por motivos abrangentes, né? Mas que trouxeram resultados perversos, né? Então, o livro de Miqueias, ele vem com essa ênfase também na justiça social, a gente deve olhar para isso, mas com essa pegada de olhar para o governo, olhar para a relação entre religião e Estado e denunciar a corrupção que existia naquela época, né? E que Miqueias, sendo alguém rural, sendo alguém que aparentemente era simples, não se acovardou diante disso, né? Não ficou impressionado com o tamanho do que ele estava enfrentando, né? Mas pelo contrário, né? Ele ainda continuou com a sua mensagem profética, né? Não vendeu ali a sua consciência aos sacerdotes avarentos, né? Não se corrompeu ali, não fez discurso por conveniência, mas buscou denunciar, né? Buscou mostrar que existia máscaras diante de uma liderança corrupta, né? Então, Miqueias ele vem com essa pegada de denúncia ao governo, né? E com
E com a mesma ênfase que a gente viu em Amós, que a gente viu nos outros livros, né? Sempre trazendo como resultado final a ira de Deus diante daquele povo, né? Trazendo o juízo divino, né? Então, ele, mesmo em meio àquela situação, trouxe ali a importância de que precisavam se arrepender diante de Deus, né? Então, ele anuncia a destruição de Jerusalém, do templo, como resultado da desobediência do povo, né? E fala, ainda assim, no final, de um futuro de esperança e restauração, né? Assim como a gente viu em Amós, né? Então ele vai destacar que Deus é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia e é um Deus de fidelidade, né? Vai apontar para essa necessidade de arrependimento, né? E o retorno de Deus como um caminho de restauração diante daquela corrupção, né? Então ele vai mostrar que Deus é quem pode reconciliar, né? Ele vai mostrar que a esperança em meio àquele cenário corrupto era a reconciliação com Deus, né? E aí ele vai conclamar, ele vai suplicar que aquele povo haja com justiça, com amor, com bondade e que ande humildemente diante de Deus, né? E aí vai ensinar pra gente que assim como em Amós, que a verdadeira adoração não tem a ver com rituais, não tem a ver com performance, mas tem a ver com viver uma vida de integridade, de retidão, de justiça, uma vida que busca a Deus com sinceridade, né? E não com esse formalismo, né? Que existia no meio daqueles religiosos corruptos na época que estavam se aliando ao governo, né? E aí, em resumo, o livro de Miqueias vai ser isso, vai ser essa denúncia aos pecados que existia entre o povo religioso e o governo, né? Ele vai proclamar mais uma vez que existe o juízo divino e que diante desse juízo a restauração daquele povo era voltar a Deus, era se arrepender diante de Deus, né? E aí ele vai nos lembrar ao longo do livro da importância em viver essa obediência, praticando a justiça e sendo fiel. Eu acho muito interessante, Miqueias também fala do Messias, né? Sim. E ele não fala diretamente o nome Messias, né, ungido e tal, mas ele traz uma profecia que é uma das mais importantes, por dois motivos. Primeiro, porque ela fala que ele nasceria em Belém. Sim. E segundo, porque ele ressalta o caráter divino dele, né, o caráter eterno. Então, ressaltando que não seria só um libertador, político, alguma coisa, mas alguém que vem, né, da eternidade. Miqueias 5:2, ele fala assim, e tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, Sim. e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, que ele sempre existiu, que ele é eterno. Então, não pode ser uma pessoa comum. Ele é o próprio Deus, né? E essa profecia se cumpre em Cristo e ela é citada, né, nos evangelhos, quando Cristo acaba nascendo em Belém, né? Cumprindo mais uma das inúmeras profecias que ele cumpre. É lindo, né? Você vê, tipo assim, o que ele está dizendo aqui é que a esperança, a restauração não vinha por meio das mãos daqueles homens, mas vinha através do príncipe da paz, né? Uhum. Daquele que viria de Belém, né? Então ele está apontando aqui para dizer, né, rapaz, não vem de vocês, mas vem do Messias, né? Vem daquele que vocês esperam, né? Amém. Então a gente pode passar para Isaías. Bora. Bom, então vamos fechar com o livro de Isaías, né? Né? Falamos. E Isaías, né, é um livro bem grande, né? Mais de 60 capítulos, né? Ao contrário desses outros que são todos profetas menores, né? Os outros que a gente abordou. Isaías é um dos profetas maiores, mais uma vez. Não quer dizer que os outros são menos importantes. É só pelo tanto que ele registrou, né? E ele vive praticamente na mesma época de Miqueias, né? Os dois, inclusive, em Judá. E Oséias também praticamente na mesma época dele, só que lá em Israel, né? Então, a segunda metade ali do século VIII, né? Dos anos 700, até o começo do século VII, os anos 600, né? Então, o ministério dele vai se encerrar mais ou menos pelo ano 681 a.C., de acordo com algumas fontes, né? Claro que tem vários historiadores que discutem essas datas.
Mas então ele atua ali mais ou menos dos anos 740 a 681 a.C. E provavelmente o livro foi escrito pelo próprio Isaías, né? Tem alguns questionamentos se uma parte foi escrita depois, né? Posteriormente, algumas informações. Mas ele se identifica como autor, pelo menos, de uma boa parte do texto. E interpretações mais tradicionais vão dizer que ele escreveu tudo, né? Ele era um profeta, filho de Amós, lá do reino de Judá. E acho que a principal assunto ali seria profecias contra os povos, né? Grande parte dos escritos de Isaías vão falar sobre a desobediência de Judá, onde ele estava, de Israel, que era o reino vizinho, e de vários outros povos inimigos. Aí tem Moabe, né? Tem o Egito e muitos outros povos, a Síria, né? E ele prevê destruições que vão acontecer para o povo de Israel e Judá, mas também prevê que esses outros povos que iam ser, inclusive, usados por Deus para isso, Babilônia, Assíria e tudo mais, também seriam posteriormente destruídos também, cairiam, né? Como de fato aconteceu. Então, ele atua em Judá, né? Aquele reinado daqueles reis que a gente já falou, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, sendo Acais o único que não foi aprovado por Deus. Mas foi interessante eu dando uma olhada ontem nesses reis, né? Que mesmo falando, ele fez o aprovado por Deus e tudo, mas geralmente falava assim, mas mesmo assim ainda existiam altares idólatras, mesmo assim ainda o povo caía na desobediência, né? Então, por mais que os reis fossem bons, é interessante, quando o rei era ruim, o povo se esculhambava mesmo, mas mesmo quando era bom, o povo ainda insistia muito, né? Em ir para o pecado, né? E aí Isaías, assim como esses outros profetas que a gente viu todos, ele trazia uma mensagem muito semelhante. Se arrependam, né? Reconheçam a soberania de Deus, se humilhem diante dele e tudo mais. Só que, como ele já vai o ministério dele um pouco mais para... Já chegando no século 7, né? É um ministério que já vê Israel declinando, né? Se no começo do século 8 Israel estava próspera, né? Grande, se expandindo aqui, já durante o ministério de Isaías, né? Acontece o que aconteceu lá que a gente falou em Oséias, a destruição de Israel, e sobra o reino de Judá onde ele está. E apesar do reino de Judá ainda não estar tão ruim, ele continua sofrendo ameaças de fora, continua sofrendo com guerras, com medo, né? Eles viram que os irmãos dele, a maior parte das tribos de Israel, né, o reino maior, foi derrotado, né, pelos assírios, então eles veem diversas ameaças ao redor deles, e eles precisam reconhecer a soberania de Deus e se entregar de volta para ele, né? E aí, nisso aí, Isaías foi um dos que profetizou, né, a derrota de Israel para a Síria. Ele profetiza que posteriormente Judá vai cair também, né, o que ia acontecer lá na frente, em 586, né, antes de Cristo, com o domínio dos babilônios, né? A diferença é que eles conseguem voltar posteriormente, né, 70 anos depois. Ele também profetiza a queda de várias outras nações, como a gente já falou. Mas uma outra coisa muito interessante é que Isaías é o profeta que mais fala do Messias, né? Mais fala daquele ungido do Senhor que ia vir, e que ele é muito citado no Novo Testamento, né? O próprio Jesus diz que ele foi lá no templo e leu o rolo do profeta Isaías, né? Como que dizendo assim, está aqui, estou cumprindo nesse momento, né? E os apóstolos também nos seus escritos falam, né, das profecias que foram cumpridas. Então, por causa disso, para mim, Isaías é um dos livros mais lindos da Bíblia, pela forma poética, né, belíssima como ele retrata a vinda do nosso Salvador, né? Sim. E ele também profetiza uma coisa muito importante, que os judeus não gostavam, né, na época de Jesus, eles não aceitavam isso, que é a salvação dos gentios. Lá em Isaías 2 e em Isaías 42 também ele fala um pouco sobre isso. Ele diz que aquele que viria seria luz para os gentios, né? Ou seja, a salvação não seria só restrita a Israel. Ele fala que outros povos vão se dobrar, né, vão reconhecer e tudo mais, e vão vir a Israel querendo conhecer essa verdade, né? Mas os próprios judeus, em vez de abraçar e dizer, nós vamos ser luz para os gentios, eles, não, a gente quer, é o nosso Deus. E aí eles olham até para Samaria, né? Posteriormente, que tinha sido capital de Israel, com desdém, né, com desprezo, por não ser mais o povo puro de Deus, imaculado, né? Por ter se misturado e tal. Então, assim, escolhendo alguns versos aqui, né, para a gente ver a importância, né? Primeiramente, sobre essa parte do arrependimento,
ele oferece também, como todos esses profetas fizeram, né? Ele sempre oferece uma mensagem de esperança para aquele que crê que obedece ao Senhor. Uhum. Isaías 40 fala muito sobre isso, né? Ele taca o pau, né? Bem muito, um monte de povo e tudo mais. E aí ele chega lá em Isaías 40 e ele fala, Deus fala, né? Assim, que ele leve boas novas a Sião, né? Traga boas novas a Sião, traga boas novas a Jerusalém. No verso 9, erga a voz com fortes gritos e diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus, o soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ou seja, coloca aqui Deus como esse pastor que cuida das suas ovelhas, que cuida do seu povo com amor, que vai restaurar, né? E os versículos mais conhecidos e mais belos, né, são os que falam de Jesus, né? Sim. Não com esse nome, né? Mas Uhum. o Isaías 7, né, que fala do nascimento virginal, né? Sim. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías 9, que tem até aquela música do Rodolfo Abrantes. Eu ia né? falar justamente isso, que eu acho que o livro de Isaías é um dos livros que mais trouxe canções para a igreja, né, cara? Porque você tem várias, né? Eu destaquei alguns versículos aqui, e são versículos que quando você lê, você automaticamente remete a algumas músicas, né? Mas que para mim é sempre especial olhar para Isaías 53 do Projeto Solo, né, Sim. cara? Que eu lembro quando o Projeto Solo lançou o álbum, né? Que foi o primeiro álbum deles, né? E aí tinha Isaías 53 lá. E a primeira vez que eu fui escutar foi indo pra faculdade de ônibus, né? E aí era um trajeto, assim, que era 1h30 dentro do ônibus. E eu, rapaz, vou escutar aqui o álbum, né? E aí eu coloquei o álbum pra tocar. E quando chegou Isaías 53, eu comecei a chorar igual o menino novo, né? Escutando o álbum. Que é uma mensagem lindíssima, né? E é justamente isso que o Daniel falou, né? Você tem de início ao fim do livro de Isaías ele apontando para o Messias, né? Com passagens que são lindíssimas, né? Eu vou deixar o Daniel falar, mas no final eu quero destacar alguns dos versículos que... Não, pode falar aí, os Eu que posso tu falar? destacou, pode falar. Pronto, um é Isaías 9, né? Do 6 ao 7, que é porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, né? E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Mais uma vez destacando o caráter divino do Sim, Messias. Né? sim. Cara, isso é muito lindo, bicho. É algo assim que, até quando eu falo aqui, eu fico com uma voz trêmula, sabe? Do poder que existe nessa passagem, né? E ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, né? Estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, né? Amém. É a música, né? Exatamente. Nasceu. Foi um acampamento do Radical, foi a música dele. Desde então ficou na minha cabeça. Aí você pega Isaías 61, ó. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Automaticamente já lembro de outra música, né? Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, né? Do Senhor. Exatamente. Cara, é sensacional, né? A galera tem que dar aqui os direitos autorais para Isaías. É verdade. E Isaías 53, né? Não tem... Isaías 53, para mim, talvez os versos mais lindos que tem na Bíblia, né? Sim, mas que... Quer ler aí? Que eu sei, tudo que tem Fica que à fala de vontade, Isaías, então eu leio. choro aqui. Eu também. Pois eu vou ler aqui. Que eu sei, toda oportunidade que eu tenho, eu leio esses versículos. Faz o Clubão Bíblico, faz live, faz podcast, qualquer coisa eu leio. Diz assim, né? 53, vou ler alguns versos que tem aqui no capítulo. Lê cantando a música, vai. Eu não lembro como é o ritmo da música, mas até Ele abri aqui. não tinha Qualquer beleza. A música diz assim, ó, ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. Muito linda essa música. Lindíssima. E o refrão, né, que fala assim, a oferta pela... Eu lembro, a oferta pela culpa ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do Amor se entregou em nosso lugar. Amém. Parabéns ao Projeto Solo aí, viu? Não nos pagaram, mas estamos aqui fazendo propaganda, porque é muito bom. Mas ó, o verso original, como é que diz? Ó? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aí já lembrei de outra música do Rodolfo Abrantes. Por Sim. suas pisaduras fomos sarados. sarados. É incrível, né? Como é Cara, muita música. é muita música que vem do livro de Isaías. Aí mais na frente ele fala, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, não abriu a sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Imagina aí, né? E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Quem é a sua prole, né? Somos nós, né? Sim. Os filhos de Deus, que ele tornou filhos Sim. por meio desse sacrifício, né? Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Então, isso aqui é a mensagem da cruz. Está aqui. Você lê isso aqui, está o resumo do Evangelho. Ele levou sobre si as nossas dores, ele foi como um cordeiro ao matadouro, já representando aqui o Cordeiro de Deus, né? Um sacrifício definitivo. Ele não abriu a boca, ele foi esmagado por Deus, e Deus fez isso de propósito, porque ele enviou a si mesmo, né? Ele enviou ao seu filho. Mas, apesar disso, ele gerou uma prole gigantesca, né? Jesus nunca casou, nunca teve filhos, mas ele gerou os seus filhos na fé, né? Sim. Ele gerou filhos de Deus. Porque a palavra, o Novo Testamento diz, não lembro qual é o versículo agora que diz, mas pelo seu nome eles puderam ser chamados, adotados como filhos de Deus, né? Então, para a glória de Deus, né, a gente tem essa profecia aqui, quase 800 anos antes de Cristo. E imagina, né, a fé nessa promessa, e tantas gerações morreram até que chegasse o Messias. E agora tantas gerações morreram esperando ele voltar, né? Então tem nem mais o que dizer, né? A gente aprendeu aqui sobre... Tô saindo aqui com o coração assim quente, cara, nesse final, sabe? Porque... A gente aprendeu aqui sobre a esperança do Messias, sobre ter intimidade com Deus, sobre arrependimento, sobre chamado, sobre... Nunca é tarde, né, para se arrepender, para se transformar. Sobre a restauração então, dele. De repente, se você está ouvindo aí, ouviu sobre todos esses profetas, não tem como você olhar para tudo isso, né? Quase 3.000 anos atrás, e não dizer, rapaz, tem tudo a ver comigo hoje, né? Não tem como, porque a gente tem tudo a ver com justiça social, a gente tem tudo a ver com restauração da alma, tem tudo a ver com santidade, com arrependimento e com salvação, né? E a salvação está em Cristo. Então, quiser dar a tua mensagem final aí, Afonso, que eu já estou aqui louco para sair falando no meio da rua. Né? O que eu queria destacar é justamente isso, né? É a mensagem comum em todos esses livros que a gente abordou aqui, que é essa restauração que Deus pode fazer no meio de tanto juízo, tanta coisa, tanta destruição, né? Mesmo em meio a tudo isso, existe uma promessa de restauração, né? E devemos nos apegar a isso, né? Isso é algo que deve saltar aos nossos olhos, né? Que deve trazer justamente esse fervor no coração de saber assim, rapaz, Deus me ama tanto, e a gente tem que crer nisso, de fato, né? Que Deus nos ama, né? E que por conta desse amor ele nos restaura, por conta desse amor ele faz uma obra na nossa vida que é muito além daquilo que a gente consegue enxergar, né? E essa é a beleza do Evangelho, cara. É ver esse Deus que não precisava nos amar, que não precisa da gente, mas que mesmo assim nos ama e que mesmo assim nos usa, né? E que isso é um privilégio que a gente deve valorizar, é um privilégio que a gente deve entender a importância diariamente. Não é algo que a gente deve só falar, Jesus morreu por mim, mas é algo que a gente deve falar assim, Jesus morreu por mim, né? Então existe um poder, existe uma dimensão nisso aí que vai muito além do que você consegue perceber, né? Amém. Então é isso, você que está assistindo, se você é cristão, saiba, né? Assim como Deus usou esses profetas, ele pode te usar também, né? Isso. E se você talvez esteja fraco na fé, esteja longe, caminhando longe de Deus, ou se você talvez nem conheceu Cristo ainda, né? Essa é a oportunidade, né? Porque assim como ele perdoou esse povo várias vezes, ofereceu esperança, ele oferece para cada um de nós, né? Amém. Então, se você gostou aí, deixa o like, né? Essa live vai ficar disponível. Se alguém não pôde ver ao vivo, você pode mandar para essa pessoa depois. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, com quem tem dúvidas sobre esses livros. E estamos aqui tentando toda primeira quinta-feira do mês, né, trazer a nossa live para a glória de Deus. Continue seguindo a IBC nas redes sociais, acompanhando nossos podcasts também.
E é isso. Valeu, isso. Afonso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel, pelo privilégio de estar aqui. Para mim é sempre uma benção, né? É sempre desafiador, mas quando chega aqui, cara, é uma benção. Eu saio daqui hoje amando muito mais a Deus do que na hora que eu cheguei, porque Amém. é lindo ver essa dimensão do amor dele, né? Mas brigadão, viu, cara? Amém. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Obrigado a você que assistiu. E até a próxima. Valeu. Valeu.